na profecia de Apocalipse capítulo 17. Abra sua Bíblia agora na profecia de Apocalipse capítulo 17. Aqui nós temos uma profecia que mostra uma mulher assentada sobre uma besta. Em profecia, mulher significa igreja. Em Apocalipse 12 aparece uma mulher pura que representa a igreja de Deus. Mas aqui em Apocalipse 17 aparece uma prostituta, uma meretriz, que representa a igreja apostatada. Uma igreja que se relacionou com os governos do mundo e com o paganismo, e ela recebe todo o suporte, todo o poder da besta que a carrega. A besta que a carrega tem 7 cabeças e 10 chifres. Queridos, aqui no capítulo 17, verso 1, diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Um dos anjos que veio falar com João é um dos anjos das 7 últimas pragas. Um daqueles 7 anjos das últimas 7 pragas veio até João e explicou para João quem era aquela mulher prostituta assentada sobre muitas águas. Em profecia, água significa multidões e povos. É assim que diz em Apocalipse 17, verso 15. Aqui diz: E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então aqui está falando de uma igreja poderosa, uma igreja mundial, uma igreja que se relaciona com os grandes governantes, reis, rainhas do mundo. E aqui diz o capítulo 17, verso 2, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. O vinho da sua prostituição não é outra coisa senão suas doutrinas. Ela deu a beber o vinho da sua prostituição a todas as nações da terra, a todas as igrejas da terra. E no capítulo 17, verso 3 diz: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Se você tem dúvida de quem seja esta besta escarlata, sobre a qual a mulher está sentada, você precisa ler Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, o verso 3. Diz assim: E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Quem é esse dragão com 7 cabeças e 10 chifres? Capítulo 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então o dragão com 7 cabeças e 10 chifres é a besta com 7 cabeças e 10 chifres do capítulo 17, que carrega a mulher, que dá todo o apoio e suporte para esta igreja mundial poderosa. Percebam que no capítulo 13, verso 2, foi o dragão que deu para esta igreja romana o poder, o trono e grande poderio. No capítulo 13, verso 11, quando fala da besta que subiu da terra, representando os Estados Unidos da América do Norte, fala também que foi o dragão que falou através do governo americano. Tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Percebam, queridos, que é este dragão com 7 cabeças e 10 chifres que carrega a mulher, que dá todo o suporte a ela. No capítulo 17, verso 4, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. O cálice que é levantado diante das multidões, diariamente, um cálice de ouro. E ali dentro está o vinho, vinho com as suas doutrinas, vinho da sua prostituição, diz aqui, capítulo 17, verso 4. Tendo na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E o verso 5, na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia,
a mãe das prostituições e abominações da terra. Esta igreja é chamada de Igreja Mãe. Babilônia é mãe porque ela tem muitas filhas que obedecem os seus mandamentos. A igreja de Roma tem 10 mandamentos diferentes dos 10 mandamentos da Bíblia. Nos 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus em Êxodo capítulo 20, diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Porém, nos 10 mandamentos da igreja romana, diz guardar domingos e festas. Queridos, esta igreja mãe, chamada Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra, tem suas filhas que obedecem os seus mandamentos. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você, em vez de guardar os mandamentos de Deus, está guardando os mandamentos desta igreja romana, que manda guardar domingos e festas, o convite de Deus é: sai dela, povo meu. Este é o convite que está no capítulo 18, no verso 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Este é o convite de Deus para os filhos e filhas sinceros que estão dentro do sistema de Babilônia. Sai dela, povo meu. Deus tem um povo sincero dentro de Babilônia, que vai ouvir o chamado de Deus e vai sair e vai se unir aos que guardam os mandamentos de Deus. Meu querido irmão, aqui em Apocalipse 14, no verso 12, diz que o povo de Deus é aquele que guarda os mandamentos de Deus. Leia comigo, capítulo 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Portanto, quando Deus diz: sai dela, povo meu, você pode perguntar: mas eu vou sair para onde? Você vai se unir aos que guardam os mandamentos de Deus, conforme estão em Êxodo capítulo 20, e tenha fé em Jesus Cristo. Meu querido irmão, se até agora você foi enganado, mas é sincero de coração, Deus o está chamando para se unir ao fiel remanescente de Deus na terra. E aqui diz no capítulo 17 de Apocalipse, verso 6, e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Esta igreja foi responsável pela morte de mais de 50 milhões de mártires da Idade Média, pela Inquisição Romana, pela Inquisição Espanhola, pela Inquisição Valdense, pela Inquisição Albigense, pela Inquisição dos Huguenotes. Queridos, através da Inquisição, mais de 50 milhões de mártires, cristãos sinceros de coração, que seguiam a palavra de Deus, foram mortos porque não se submeteram aos dogmas de Roma. Meu querido irmão, aqui diz ainda no finalzinho do verso 6, e vendo eu, maravilhei-me com grande admiração.